Olá, professores, estudantes, pesquisadores e comunidade interessada em educação à distância e em educação mediada pelas tecnologias digitais. Em 2016, a UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, por meio do seu grupo de estudos e pesquisas sobre inovação em educação, tecnologias e linguagens, o Grupo Horizonte, oferece um novo curso de especialização em educação e tecnologias. Para conversarmos sobre esta nova proposta, eu tenho aqui o professor Daniel Mil, coordenador do curso. Professor, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço. Professor, qual que é a proposta deste novo curso de especialização em educação e tecnologias? Parece que tem novidade por aí. Tem. A proposta é uma proposta bem dinâmica, bem complexa, mas super interessante. A gente pensou numa proposta de formação integrada, formação bem flexível para que possa se adequar ao perfil de cada estudante. Então a ideia é fazer uma formação que se enquadre, que se adeque ao desejo do estudante, de modo que ele possa pensar quando vai realizar sua formação, em que local vai realizar sua formação, qual a duração do curso, quais componentes vai compor sua formação. Então nós estamos pensando algo bem interessante e a gente espera que consiga implementar da forma como está sendo planejado, porque está bem redonda. Bom, então vamos tentar esmiuçar um pouquinho das características deste curso. Primeiro, ele é presencial ou à distância? Ele é as duas coisas de acordo com o interesse do estudante. Ele é um curso que pode ser realizado presencialmente e, se o aluno preferir, pode ser realizado integralmente à distância. Mas tem, inclusive, a possibilidade de misturar as duas modalidades. Pode fazer presencial e à distância de acordo com o interesse, perfil e condições objetivas que o aluno se encontra. Quem puder estar aqui conosco pode escolher alguns componentes curriculares presenciais e outros virtuais. Realizar alguns componentes à distância e outros presenciais, ou fazer integralmente presencial e integralmente à distância, de acordo com o perfil e com o desejo que o estudante tenha e queira. E a grade curricular do curso? São componentes curriculares? Como é que funciona? Isto, nós não chamamos de disciplinas porque nós precisamos, para dar maior flexibilidade, maior organização, maior dinamicidade para os estudos, nós pensamos em componentes, em grupos de conteúdos bem enxutos. Então são componentes curriculares de 15 horas aulas, que é uma unidade medida do curso, é a menor parcela que o curso tem é um componente curricular, que não chega a ser uma disciplina, que geralmente são maiores, são mais longas, tudo mais, com 45 ou 60 horas. Então é a mesma noção que disciplina, só que por ser tão pequenininha, tão simples, nós preferimos chamar de... São pequenas pinceladas sobre alguns conteúdos que nós denominamos de componentes curriculares. Então é importante entender o que é um componente curricular como unidade de medida, como sendo a menor parte do curso, de modo que o estudante possa montar a sua matriz curricular, compor sua trilha pedagógica, sua forma de organizar a sua habilitação, a sua proposta de formação, de acordo com os componentes que ele pode ir puxando e somando, dariam aquelas 360 horas que compõem uma especialização, mais a monografia, e concluiria uma das suas formações em especialização que o curso prevê. Então, cada unidade do curso é um componente curricular. Isso. Né? Quantas unidades ou quantos componentes curriculares o aluno tem que concluir para alcançar a sua certificação? O aluno vai, pensando na certificação máxima, que é uma especialização, ele pode ter certificações parciais também, mas a certificação máxima é uma especialização lato sensu em educação e tecnologias em várias habilitações, que nós podemos conversar posteriormente, mas pensando nessa habilitação maior, segundo pela lei, nós temos que ter 360 horas, então mais monografia. Então se nós temos, mais o TCC no caso, se nós temos 360 horas, dividido por 15 horas aulas, que é cada componente curricular, isso equivale a mais ou menos 24 ou 25 componentes, que ele vai escolher de um universo de 60 e poucas opções que ele tem, mais ou menos 65, 66 opções que ele terá, e dentre essas ele vai escolher quais as 25 que mais lhe interessa. Temos aí umas 5 ou 6 obrigatórias que todo aluno tem que fazer, que é metodologia de pesquisa, como estudar pela educação à distância e tudo mais. E além dessas ele vai ter que escolher as outras de acordo com o perfil que ele quer para a sua formação. Então a ideia é basicamente essa: de um universo maior de 3 dúzias ou mais de componentes, ele vai ter que escolher aquelas 25 que somando dão as 360 horas que ele tem que fazer. Perfeito. E aí, dependendo do universo de 65 opções de componentes curriculares, né?
eu vou escolher 25, meu colega escolhe outras 25. E aí, então, as nossas habilitações são diferentes, é isso? Isso. Essas 66, somando todas, comporiam 5 habilitações diferentes. Então, nós temos alguns componentes curriculares que são mais voltados para design instrucional, alguns outros mais para gestão da educação à distância, ou para aplicação de tecnologias na educação básica, ou na educação presencial, ou para mídias na educação, ou para docência virtual. Então, somando todas essas, o estudante vai poder escolher aquelas que, se eu tenho interesse, por exemplo, em docência virtual, eu vou pegar aqueles componentes que mais interessam a mim, obviamente são os obrigatórios para docência virtual, então 50% de qualquer habilitação tem que ser daquela habilitação que me interessa, e além disso eu posso pegar algumas outras mais livremente, mais optativas ou as obrigatórias básicas, de modo que eu possa somar 50% da minha habilitação e eu posso sair certificado naquela habilitação X, nesse exemplo que eu dei em docência virtual. Então eu posso pegar alguns componentes da gestão da educação à distância, da tecnologias educacionais, tecnologia para a educação básica, ou da mídias na educação, e somando com as minhas obrigatórias da docência virtual, eu componho as minhas 25 searas, os meus 25 componentes curriculares que eu devo concluir para ter uma certificação em especialização lato sensu. Tá, então são 5 habilitações possíveis, né? Isso. Quer dizer, são 5 áreas dentro de uma área maior. Educação e tecnologias, nós oferecemos aí conteúdos ou componentes curriculares capazes Exatamente. de habilitar o aluno em 5 sub-áreas possíveis. É isso, né? São 5 formações 5 possíveis, formações. mas elas se integram nessa área maior de educação e tecnologia. Então a certificação do estudante sairia como educação, eu sou especialista em educação e tecnologias, a habilitação que ele escolher. Por exemplo, eu posso me especializar em educação e tecnologias, design instrucional, habilitação em tecnologias, mídias na educação, a educação em tecnologias, a gestão da educação à distância. Então a ideia é que o aluno possa fazer um curso que seja mais adequado para o seu perfil, com seus interesses e com as suas condições de formação. Em cada habilitação tem componentes obrigatórios, então, Com certeza. e os restantes são optativos. O aluno vai poder escolher dentro do universo daqueles 65. Isso. Então a composição está bem explicada no site, mas é mais ou menos assim. 20% são obrigatórias para todo mundo, que são componentes de base, que segundo a legislação nacional, qualquer estudante tem que ter aquela formação, por exemplo, como desenvolver pesquisa para realizar seu TCC ou a sua monografia. Então, se o estudante tem que realizar um TCC para ter a especialização, então qualquer uma das habilitações terá, qualquer estudante que for optar pela habilitação A, B, C ou D, tem que realizar esses componentes. Então, 20% são dessas obrigatórias para todo mundo. E daí, os outros 80%, ele vai ter que escolher 50% das 360 horas, ou seja, 180 horas tem que ser componentes obrigatórios para aquele assunto, para aquela temática, para aquela área que ele quer se especializar. Então, por exemplo, um estudante que se interesse por mídias na educação vai ter que se interessar um pouco mais, vai ter que realizar obrigatoriamente componentes que falam sobre rádio e educação, sobre TV e educação, sobre a internet e a educação, sobre as mídias em termos de linguagens, em termos de confecção de materiais para a educação, ao passo que esses componentes são optativos para quem está em outra seara. Então, um estudante da gestão da educação à distância, por exemplo, que tem mais interesse nessa área de gestão da EAD, ele não precisa realizar esses componentes como obrigatórios. Ficam como optativos para aquele estudante. O obrigatório para quem é da gestão é alguma coisa do tipo gestão estratégica da educação à distância ou gestão educacional e desafios para fazer a gestão como um todo, questões financeiras, questões logísticas. Isso é mais voltado para alguém que se interesse pelo perfil para habilitar-se em gestão da EAD e que talvez não interesse muito para um designer instrucional ou para um especialista em mídias na educação ou coisa parecida. Então a ideia é essa, de um conjunto maior de componentes, como é que eu poderia compor a minha própria matriz, a minha própria trilha pedagógica, que eu possa escolher a sequência, a quantidade, qual o volume, qual a duração de cada um desses componentes que eu vou fazer. Quer dizer, é uma proposta que deixa os caminhos possíveis dessa formação, eles são tantos quantos tivermos de alunos, porque cada aluno vai construir o seu próprio caminho. A ideia é essa, a ideia é que a gente possa construir
Por isso que eu comecei dizendo que é uma proposta bem legal em termos de complexidade, dinamicidade, já que ela se prevê como aberta, integrada, e é exatamente por isso. O curso prevê 11 liberdades, a liberdade de duração, o aluno pode fazer esse curso, uma especialização em 1 ano e pouco, ou em 2 anos, ou 2 anos e pouco, de acordo com o tempo que ele tem para dedicar ao curso. Então ele pode acelerar os seus estudos ou alongar de acordo com as condições que ele tem. Obviamente, quando ele se propõe a acelerar o curso, ou seja, até a pensar em fazer mais de uma habilitação por vez, por exemplo, isso influencia a duração que tem o curso, ele influencia também o tempo que ele tem para dedicar ao curso, que vai ser mais apertado se ele quiser acelerar o curso, ele vai ter que realizar mais componentes ao mesmo tempo. Inclusive afeta também os custos que ele vai ter com o curso, já que ele vai pagar por componente, então tem uma influência na quantidade de mensalidades que ele vai ter que pagar e por aí vai, nos valores das mensalidades. Certo, já que você tocou nesse assunto, então o curso não é gratuito, né? Não. Há um investimento necessário a ser realizado pelo aluno. Isso, o curso ele é um curso aberto a qualquer cidadão já graduado, mas é um curso autossustentado. Então, como ele é autossustentado, então o aluno ele é pago com as mensalidades que o aluno vai arcar. Tem uma proposta para redução de custos que nós fizemos no site, que é uma quantidade de possibilidades de redução dos valores em função das parcelas que o aluno paga, mas isso é em função da quantidade de mensalidades que ele vai pagar. Assim, se ele vai fazer o curso em 1 ano, ele vai ter que pagar um curso em menos parcelas. Automaticamente, isso faz com que ele pague em valores menores, já que ele vai acelerar o pagamento do curso. Se ele for fazer a segunda habilitação, ele vai ter um desconto automaticamente, sem nem precisar, já que ele vai eliminar os 50% de conteúdos que já realizados, ele vai pagar uma segunda habilitação, só 50% do valor do curso integral. Além disso, tem alguns aspectos que a gente está estudando para ver se consegue reduzir ainda mais o custo. Por exemplo, sentou eu com o outro coordenador do curso para estudarmos como o curso poderia ser mais barato. Então nós já conseguimos deixar o curso com 18 parcelas de R$370, que é metade dos valores que a UFSCar costuma cobrar por especializações, que geralmente é em torno de R$550 ou R$600 no mínimo. Alguns cursos mais próximos de R$1.000 por mês, nós conseguimos reduzir para 370. Isso porque esse curso não é um curso voltado para um perfil mais empreendedor ou mais de mercado e tudo mais. É um curso voltado para profissionais que estão de escola pública, por exemplo. Nós queremos que muitos professores de escola pública se envolvam com essa formação, pelo perfil mesmo dos educadores envolvidos no curso. Perfeito. Nessa sua fala, eu identifiquei que então a pessoa vai poder inclusive completar mais de uma habilitação. Sim, ela pode sim. completar 5, se for Pode do interesse? completar, mas ela vai ter isso influencia em quanto tempo ela tem para dedicar a isso. Então ela pode completar 5, mas eu creio que não seja possível fazer em 1 ano e meio, que é a duração média de um curso de especialização, fazer mais do que 2 habilitações, por exemplo. Então, se a pessoa tiver muito tempo para dedicar ao curso, tiver muita disponibilidade e muito investimento de esforço para realizar esse curso, certamente ela vai ter a possibilidade de realizar, por exemplo, 2 habilitações no período que seria para uma. E eu, como educador, não recomendaria que ela fizesse mais do que 2 por vez. É melhor ela finalizar 2, ou finalizar uma, depois a outra, ou finalizar 2, depois decidir se ela quer realizar uma terceira ou não. Então é possível, mas não é recomendável que ela faça mais de 2 por vez. Certo. E há um tempo máximo para a pessoa terminar uma habilitação? Ou mais de uma, se ela tiver... Existe uma recomendação. Como é um curso livre em termos de duração, há uma liberdade de tempo do curso, a recomendação é que ninguém faça uma habilitação com menos de um ano de duração, e também que não passe muito de 1 ano e meio. A recomendação para uma habilitação. Mas se ela precisar fazer em 2 anos, vai ser flexibilizado. Então o máximo que a gente está esperando é que ninguém passe de 2 anos e meio para uma habilitação. Certo. Então, ao invés dela, se ela não pode arcar com os custos para fazer tudo de forma compacta, ela pode esticar um pouco mais a duração do curso. Se ela não tiver tempo para dedicar ao curso para fazer de forma mais acelerada, ela vai poder esticar um pouco mais o curso. Mas a gente tem um processo de estímulo à aceleração do curso, até para poder facilitar a certificação da pessoa com menos tempo.
Então, por exemplo, tem um processo bem legal no curso chamado certificação de competências, que se o aluno já é especialista em certos conteúdos, ele pode comparecer até nós e dizer, olha, já sei, eu sou especialista em financeiro para educação à distância. A gente vai fazer uma avaliação com ele, se ele já conseguir nos provar que sabe aquele conteúdo, nós teremos a oportunidade para que ele possa ser dispensado desse componente. Ele vai ter equivalência ao conteúdo trabalhado naquele componente. E com isso ele vai poder acelerar um pouco mais o curso. Então a duração recomendada é de 1 ano a 1 ano e meio para uma habilitação. Se ele for fazer 2 habilitações por vez, 1 ano e meio a 2 anos. E se ele não tiver condições de fazer nesse período, a duração máxima que a gente recomenda é não mais do que 2 anos e meio por habilitação. Perfeito. E como cada aluno constrói o seu próprio caminho formativo dentro do curso, como que se dá a composição de turmas, por exemplo? A quantidade de alunos por turma, uma turma básica a gente está chamando, uma turma padrão, é de 50 alunos. Então, para a educação presencial, para a oferta do curso presencial, a gente tem uma referência de não passar de 50 alunos. Então, quem quiser presencial não pode, quando completarmos 50 vagas, finalizou a turma. Mas 50 para cada componente curricular, é isso? Isso, para cada componente curricular. Então, se nós tivermos uma turma, por exemplo, de 150 ou 200 alunos, como é a nossa expectativa, presencial e virtual, pode ser que alguns alunos façam o curso presencialmente, outros façam virtualmente, de modo que ele possa ter uma possibilidade de dinamicidade de composição da sua formação presencial à distância. Então, os grupos à distância serão organizados em turmas de 50 alunos também. Mas pode ser que para um componente ser oferecido, já que é uma oferta de acordo com a demanda, com o interesse dos alunos, então pode ser que um componente seja oferecido para 100, 80 ou 110 alunos e outro seja oferecido só para 40 alunos, de acordo com a oferta. Desde que no total a gente tenha alunos suficientes para compor aquele componente. E significa que se tivermos só 15 ou 20 alunos interessados no componente, pode ser que ele não será oferecido. Certo. Então, de modo que se um componente tiver com 80, esse superávit, essa quantidade maior nesse componente, pode cobrir que a gente aceite, dê conta de oferecer um outro componente com 30 ou 40 alunos. Certo. Mas se for muito menos que 30, tem que ser estudado caso a caso. Perfeito. Em relação às mídias que serão utilizadas na oferta dos componentes, né, curriculares e em termos de avaliação, queria que você falasse um pouquinho para a gente das plataformas que serão utilizadas para a oferta, né, dos componentes curriculares e também de como os alunos serão avaliados. Ok. São 2 perguntas interessantes que afetam tanto o pedagógico quanto o logístico. Então, primeiro em relação aos componentes curriculares, em quais mídias serão disponibilizados. Então, aí nós temos 3 mídias básicas, além de uma 4ª sugerida fortemente, e a gente é um curso que está prevendo também incorporação de tecnologias, inovações tecnológicas pelo próprio foco do curso. Então, primeiro, o material escrito em e-book, em EPUB, ele é um material obrigatório que o aluno vai ter acesso a todos os componentes de forma condensada e compacta em termos de material escrito. Então, a mídia escrita ela é obrigatória para todos os componentes curriculares. Além da mídia escrita, temos também a mídia audiovisual. Então, todos os componentes estão previstos que sejam produzidas, estão previstas produções em audiovisual para todos os componentes. E principalmente o ambiente virtual de aprendizagem, que no nosso caso aqui é o Moodle. Então, todos os componentes terão um ambiente no Moodle em que os alunos terão acesso a discussões, a atividades, a análises em processo de formação e discussão de acordo com cada componente. Isso passa para a segunda pergunta, que é como eles serão avaliados. No caso de quem escolher a formação virtual, ele vai ser avaliado parcialmente pelo ambiente virtual e parcialmente presencialmente, como os outros alunos também. Então nós teremos períodos de avaliação para os componentes curriculares oferecidos presencialmente, e essas avaliações acontecem ao final de cada componente ou em períodos previstos no calendário para os alunos da educação virtual. Então, obrigatoriamente, é importante que os alunos saibam, por isso que eu digo que influencia a parte logística, os alunos da EAD deverão comparecer à instituição, à UFSCar, em São Carlos, São Paulo, nos meses de janeiro e julho. Ou seja, nas férias, nós teremos aqui uma semana de encontro com os alunos para
realização de algumas oficinas e atividades presenciais. Mesmo aqueles que optaram por realizar o curso à distância, né? Isso é para os alunos da educação à distância. Certo. Os alunos da educação presencial, eles podem realizar também nesses períodos, mas também presencialmente, se eles preferirem. Uhum. Também de formas mais perenes, de forma mais diversificada, quando concluir, por exemplo, um componente curricular presencialmente. Por demanda, os alunos da educação à distância podem escolher outros períodos que querem vir aqui também, por demanda. Então, por exemplo, o aluno pode se juntar com um grupo de colegas virtualmente e falar que eles querem uma oferta em abril ou outubro, por exemplo. Ou seja, eles querem trimestralmente, para não ficar muito longe do final de cada componente, ele quer comparecer na instituição para realizar as avaliações em certos períodos. Então, se for um grupo significativo de 10, 15, 20 ou 30 alunos que se juntam para vir aqui para realizar a avaliação, nós vamos preparar as avaliações para alunos que realizam o curso virtualmente compareçam aqui para realizar presencialmente também. De qualquer maneira, via de regra, é janeiro e julho o período das avaliações. Isso, obrigatoriamente as férias, janeiro e julho, teremos obrigatoriamente, os alunos terão que obrigatoriamente comparecerem aqui. Tem uma demanda já dos alunos já inscritos, já estamos aí com uma boa quantidade de alunos inscritos, já estamos recebendo demanda que a gente não tinha pensado e que podemos discutir. Por exemplo, alunos lá da região norte ou da região sul, alunos muito distantes, que ao invés de vir aqui, se considerarem que é mais fácil pagarem uma taxa para ir um avaliador até lá, para realizar as avaliações por lá, a gente pode pensar nessa proposta. Então, por exemplo, estamos fazendo parcerias com algumas prefeituras. Se a gente conseguir, por exemplo, uma parceria com a prefeitura de Fortaleza, de modo que o prefeito, os custos sejam mais baratos para que os avaliadores vão até lá, ao invés dos alunos virem até aqui, isso é negociável. Por enquanto, isso não tínhamos pensado nisso ainda, é uma demanda que está aparecendo e pode ser que isso seja mais interessante do que a viabilização dos alunos virem até aqui. Mas eu adianto que a participação dos alunos presencialmente aqui durante esse período é muito interessante, até para conhecer o campus, para conhecer os colegas e para poder trocar informações e uma proposta de oficinas ou de discussões com os professores é interessante. Vale a pena não abrir mão dessa viagem, dessa visita até aqui. Perfeito. A gente já comentou durante a nossa conversa que o curso requer um investimento da parte do aluno. Isso. É possível que o aluno consiga algum tipo de bolsa? Estão sendo previstos, a instituição sugere que todos os cursos de especialização que sejam feitos de forma autossustentada como nós, com mensalidades com os alunos, que a gente ofereça um percentual de bolsas. Então estão previstas no mínimo 5% de bolsas e no máximo 10% de bolsas. Podem ser bolsas integrais e podem ser bolsas parciais. Ou seja, a gente pode pegar, por exemplo, se nós tivermos 100 alunos, por exemplo, e nós podemos oferecer de 5 a 10 bolsas integrais. Ou a gente pega, ao invés de oferecer 10 bolsas integrais, ofereça 20 bolsas parciais de 50%. Então, o percentual é um percentual de quantidade de valores, não exatamente de quantidade de alunos. Então, ou a gente pode optar por... Isso vai ser discutido com quem se interessar pelas bolsas. E vai ser uma espécie de negociação com todo mundo, de acordo com a decisão, vai ser feito por sorteio. A indicação do nosso setor jurídico de extensão de que a gente faça por sorteio, porque seria mais democrático e não beneficiaria ninguém dessa forma. E nós temos 3 grupos para esse sorteio, serão sorteados em grupos. Então, o percentual das bolsas será, uma quantidade de bolsas será para quem for servidor público da Universidade Federal de São Carlos, uma outra quantidade para professores de escola pública e desempregados, e um terceiro para demais interessados, que a gente vai reservar aí um percentual para demais interessados que precisam, mesmo empregados estão em dificuldades e precisam desse valor. Mas isso não pode ultrapassar o percentual de 10% da quantidade de valores pagos, que é a orientação. A instituição sugere 5% e nós estamos aumentando para 10% esse valor aí.
Infelizmente, é um curso que tem que ser... nós não conseguimos fazer com que fosse um curso financiado pelo governo e, por isso, tem que ter a parcela, as mensalidades pagas pelos estudantes. E, se por acaso a gente tiver condições de pensar em outros descontos além desse, a gente vai pensar, como já propusemos, até 30% de desconto para quem conseguir antecipar parcelas, que é a proposta de investimento que está lá no site. Perfeito. E qual que é o requisito mínimo? É graduação, ensino superior completo? Por ser uma pós-graduação, só se o aluno tiver a graduação concluída é que ele pode realizar o curso. Lembrando que o curso ele pode ele tem uma certificação, eu me esqueci de falar disso quando você perguntou sobre a certificação. A certificação máxima é especialização lato sensu em educação e tecnologias com aquelas 5 habilitações. Mas o curso também certifica em aperfeiçoamento. Então, se o aluno preferir fazer um curso de aperfeiçoamento de 180 horas e interromper a formação, ele recebe uma certificação de aperfeiçoamento e que é importante para alguns tipos de trabalho. Então, ele tem essa certificação parcial também. De qualquer maneira, tanto para aperfeiçoamento quanto para especialização, o requisito mínimo é um ensino superior. É a graduação. Porque o aluno, e é importante entender isso, o porquê disso aí, porque o aluno, o estudante ele pode se interessar pelo aperfeiçoamento, mas ele tem direito a voltar e concluir a especialização. Então, o estudante que esperava fazer só o aperfeiçoamento, mas assim que ele começa a realizar, ele resolveu continuar, então ele não tem problema dele aproveitar os componentes. Então, se a gente abrir para alguém que não é graduado ainda, ele pode entrar e realizar, mas ele não teria direito de aproveitar para concluir a especialização, porque seria ilegal e seria irregular. Certo. Então, requisito mínimo ser graduado, concluído. O curso já é reconhecido pelo Ministério da Educação. O curso é um curso que passou formalmente por toda a tramitação dentro da UFSCar. Então, é um curso que está credenciado, reconhecido e certificado formalmente dentro da UFSCar. Gastamos quase 2 anos para conseguir, pela complexidade que ele guarda, gastamos quase 2 anos para conseguir essa aprovação. E por ser credenciado dentro da instituição, ele já é reconhecido automaticamente pelo MEC, já que a instituição é credenciada pelo MEC para oferecer curso de aperfeiçoamento de especialização lato sensu, como é a característica básica desse. As inscrições pelo site? Sim, as inscrições são feitas pelo próprio site do curso. A gente tem um canal de comunicação para esclarecimento pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo próprio site, pelo site do evento, pelo Facebook, enfim. Nós temos alguns canais, vamos começar agora também em breve um canal no YouTube também. Então vamos ter diversos canais de contato com o interessado. Tem uma informação importante em termos de comunicação e em termos pedagógicos para o estudante que vale a pena ficar bem claro. Antes do estudante fazer matrícula, ele vai ter uma orientação pedagógica personalizada, individual, para que ele possa compor sua própria trilha pedagógica. Então nós não vamos deixar ninguém pagar pela matrícula enquanto ele não souber exatamente o que é o curso e que ele souber exatamente como é que vai ser a composição da trilha pedagógica dele. Isso para evitar que alguém queira fazer as 5 habilitações sem ter clareza da densidade que é o processo e não começar o curso e interromper no meio do caminho. Para evitar a evasão, a gente vai vai atender por um período aí de meia hora para tirar todas as dúvidas de um por um no período, para quem quiser, esse atendimento em plantão. É pré-matrícula, né? É pré-matrícula. Assim que ele fosse matricular, decidiu se matricular, ele vai... não é pré-matrícula, durante a matrícula. Assim que ele falar, vou matricular, ele vai realizar o processo tomar essa decisão e nos procurar, que a gente vai bater um papo com cada um deles. Isso pode ser virtualmente também, não, né? será virtualmente. Tá. Será virtualmente. Presencialmente a gente pode pensar nisso, mas se for presencial, eu prefiro que seja em grupo de 2 ou 3, para até para tirarem dúvidas, certo, já que as dúvidas geralmente são semelhantes de um para os outros. Isso é importante porque isso diferencia dos esclarecimentos técnicos financeiros que pode ser desde agora. Então, antes da matrícula, ele terá essa orientação, esse tira-dúvidas mais geral. Aí, na matrícula, é que ele vai ter esse atendimento. Então, quando ele realizar a matrícula, então não é pré-matrícula, é durante a matrícula. Quando ele realizar a matrícula, antes dele começar o primeiro componente curricular, ele vai ter a oportunidade de ter essa conversa com um dos educadores envolvidos no curso, ou comigo, ou com o Glauber, ou com algum outro educador envolvido no curso, para estruturar a trilha pedagógica dele e para tirar as dúvidas pedagógicas que ele possa ter ainda nessa ocasião.
Então nós temos aí um processo de esclarecimento técnico, pedagógico, financeiro, logístico e tudo mais, que é desde agora. Então nós temos um canal de comunicação pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo e-mail e pelo site, e além disso, posteriormente teremos uma conversa por webconferência, por Skype ou por algum outro canal que a gente vai fazer durante a matrícula do estudante. Bom, então a gente convida aí os interessados em pensar e fazer educação mediada pelas tecnologias a integrarem as turmas deste novo curso bastante inovador oferecido pela UFSCar por meio do seu Grupo Horizonte, não é isso, professor? Do nosso Grupo Horizonte, que você também faz parte, estão todos convidados a compor essa formação. É uma formação que foi pensada com muito carinho. Eu brinco com algumas pessoas que fazem contato conosco que esse é o curso que nós queríamos ter realizado nessa fase da formação. É um curso mais livre, mais legal, que você pode escolher como você quer realizar, a forma, ou quando, ou como, o que realizar, quais componentes realizar. Então, estão todos convidados a conhecer a proposta, visite o nosso site, realize a pré-inscrição e a gente vai conversando. Espero que atenda a expectativa de muita gente. Tem uma questão de certas estratégias tecnológicas que nós queremos incorporar ao curso, que não falamos aqui, mas a gente vai conversando sobre isso e posteriormente a gente pode voltar a tocar nesse assunto. Tem previsão para o início das primeiras turmas? A primeira turma começa agora no segundo semestre de 2016, provavelmente no comecinho de agosto, como está sendo previsto, mas nós pretendemos que outras turmas comecem logo na sequência. Mas a primeira turma, as inscrições estão abertas agora até o final de maio, e as matrículas aí durante maio e junho, e a primeira turma começando no segundo semestre. Tá certo. Professor, obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço e sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela atenção. Bom, todas as informações, os links para os nossos canais de comunicação e as inscrições estão disponíveis no site do curso de especialização em educação e tecnologias. O site é o edutec.ead.ufscar.br.